Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais esses momentos que já há algum tempo é reservado para estarmos juntos, para juntos estudarmos esse livro, o Livro dos Espíritos. Mais uma vez, o nosso agradecimento pela presença de todos vocês, agradecendo a essa espiritualidade que tanto nos ajuda, tanto nos incentivam para que perseveremos nessa busca desses ensinamentos. Então, mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia e, se Deus quiser, será uma semana assim de muita luz, de muito aproveitamento, em função das nossas atitudes, em função dos nossos pensamentos, em função dos nossos trabalhos. E vamos, para darmos início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a toda essa espiritualidade, aos nossos mentores, por esse incentivo, por essa intuição de estarmos aqui estudando, de estarmos aqui procurando esses ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou, agradecendo por todas essas oportunidades, agradecendo por tudo que nos é concedido e pedimos, Mestre, nos fortifique nessa nossa procura. Alimente em cada um de nós essa perseverança de buscarmos sempre esses ensinamentos, porque já sabemos, já entendemos que o caminho é esse. É difícil, Mestre, como é difícil percorrer esse caminho. Mas sabemos que contigo nós vamos conseguir, nós conseguimos sempre. Estando ao seu lado, tudo nos é possível. Esteja conosco, iluminando os nossos passos, e esteja conosco, Mestre, para que possamos, com fé e confiança, trilharmos esse caminho de volta ao nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. E como toda semana fazemos, vai ser colocado na tela de vocês essa mensagem, essa reflexão para a nossa semana. E ela nos diz: você é um convidado. Deixe esta terra um pouco mais bonita, um pouco mais humana, um pouco mais amorosa, com uma fragrância um pouco mais bela para aqueles que virão depois de você. E aí é para que possamos refletir de como estamos tratando esse orbe que habitamos. E quando diz assim, você é um convidado, porque somos um convidado. Vamos passar uma temporada aqui. Não vamos ficar aqui eternamente. Vamos passar essa temporada e retornaremos à nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Retornaremos outras vezes aqui por necessidade, mas sempre vamos retornar. E a gente sempre pensa
como é que nós vamos deixar essa terra que hoje nos abriga, essa terra com letra maiúscula. Como nós vamos deixar essa terra para aqueles que virão depois de nós, sem pensarmos sequer que nós vamos retornar a esse mesmo orbe. Porque somos endividados, precisamos ressarcir uma série de falhas, uma série de equívocos, e vamos retornar aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Desmatando tudo? Acabando com todo o recurso líquido? O que nós estamos fazendo? É aqui que nós vamos sermos novamente convidados. Provavelmente a temos voltar. Que retornar, né? Célia, eu acho que quando nós começamos a entender que esse sentido de planeta, que não existe do lado de fora, toda a nossa concepção muda. Porque muitas das vezes nós tínhamos por hábito, que hoje já se corrigiu muito, mas ainda percebemos em muitos, de jogar as coisas na rua. Jogar do lado de fora do vidro do carro. E aí? Soltar o lixo que nós estamos nas mãos nas ruas. Porque nós imaginamos assim, do lado de fora. Nós varremos as nossas casas para o lado de fora. Sabe por quê, Nivaldo? Erroneamente a gente pensava assim, temos que dar trabalho para o gari. Sim, isso não existe mais. Não é assim, eles não estão aí para isso. Quando a gente percebe, muda esse nosso entendimento de planeta, que nós fazemos parte desse orbe, não existe mais do lado de fora. O planeta é a nossa casa. É a nossa casa. O planeta é nosso, então nós temos que ter essa visão, como a Célia disse, de deixar, a preocupação de deixar um planeta melhor para aqueles que virão após nós e para que a gente, quando retornarmos, encontre também um planeta habitável. Porque essa terra mais bonita, essa terra mais humana, essa terra mais amorosa, mais bela, só depende de nós. É do comportamento de cada um de nós que isso tudo vai acontecer. Nós somos os co-criadores, os co-construtores. O planeta foi deixado para nós e nós temos por obrigação de conservá-lo e transformá-lo em algo melhor. Né? Essa é a nossa... Esse é o propósito, né, Célia? Então vamos ao nosso Nós, estudo, retornando aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos na Lei do Progresso. E dentro da Lei do Progresso, nós estamos no item civilização. E estamos na questão 793, que nós já tínhamos lido a questão, só que tem uma nota de Kardec. Para que a gente não vá direto para a nota de Kardec, nós vamos reler a pergunta e a resposta, e aí sim a gente vai contextualizar com a nota de Kardec. Na questão 793, Allan Kardec pergunta aos espíritos: através de que sinais pode-se conhecer uma civilização completa? E aí a gente precisa entender que quando ele se refere à civilização, ele tá se referindo a uma forma da sociedade pacificada, uma sociedade que já esteja com a sua moralidade evoluída. Então, através de que sinais pode-se reconhecer que uma civilização está completa, ou seja, que ela já desenvolveu a parte técnica, tecnológica, científica, mas também a moral. Civilização, não é isso que a gente fala assim, não, é um ser civilizado, não é isso. Nós já tínhamos visto na questão 790, quando ele pergunta, né, se a civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Porque a civilização, aqui Kardec se refere apenas à evolução tecnológica de conhecimento. Então, porque muitas das vezes nós imaginamos que aquela sociedade que tenha um desenvolvimento
civilizado, uma civilização já desenvolvida, ela também tem uma moralidade. E nem sempre a moralidade acompanha esse desenvolvimento. Então, através de que sinais pode-se reconhecer? E eles respondem: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes entre vós como irmãos praticando a caridade cristã. Até lá, sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. Então, a civilização completa, ela consiste não só nesse avanço tecnológico e intelectual, mas com certeza e principalmente a evolução moral. Enquanto isso, não teremos essa civilização completa. Porque nós nos referimos a determinados países, é um país muito civilizado. Sim. Muito evoluído tecnologicamente, muito evoluído intelectualmente. Mas na nossa concepção, na nossa maneira errônea de falar, a gente diz que é muito civilizado. E para ele ser muito civilizado, é preciso que essa tecnologia, essa inteligência, ela esteja no mesmo patamar ou caminhando junto com a moralidade. E é o que eles nos dizem: quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes entre vós como irmãos. Então, quando nós estivermos vivendo entre nós como irmãos e tivermos banido todos os nossos vícios, aí sim estaremos vivendo e tivermos essa evolução tecnológica e intelectual, nós estaremos, então, numa civilização completa. Nesse item, banido os vícios e vivendo como irmãos, praticando a caridade cristã, nesses 3 itens, a gente vê que nós estamos ainda muito longe. Mas estamos a caminho. Meta. Já estivemos mais longe. Mas a gente crê, né, que está muito adiantado. Mas também não é assim. assim. Porque nós temos aí uma evolução tecnológica hoje, né? Estamos aí super, se avaliarmos dos últimos 50 anos para agora, vamos imaginar que evoluímos muito, tecnologicamente, intelectualmente. Mas ainda estamos mergulhados nos nossos vícios, ainda não olhamos o nosso irmão como verdadeiramente os mais necessitados. Irmão. É verdade. E ainda não praticamos a caridade cristã. O que seria a caridade cristã? Eu creio que seja aquela em que todas as vezes, em todos os momentos que eu posso fazer algo de bom, de bem para o outro, eu faça, simplesmente faça. A gente poderia, né, Célia, essa caridade cristã, irmos para uma questão que está um pouquinho mais aqui à frente, quando Kardec vai perguntar o que seria a caridade, assim como entendia Jesus. E eles vão responder para nós que seria a benevolência para com todos. A indulgência para com os defeitos dos próximos e o perdão das ofensas. Essa benevolência para com todos, resumindo, nós sermos bons. A indulgência é a gente não observar só o defeito do outro. Porque todo mundo tem seus defeitos, mas também tem as suas virtudes. E a virtude a gente não que a gente não seja, que a gente pratique essa indulgência, ou seja, de não observar o defeito do outro e perdoarmos.
Então, quando nós atingirmos essas 3 metas, sermos indulgentes, sermos benevolentes e perdoarmos, nós estaremos praticando essa verdadeira caridade, essa caridade cristã. O Nivaldo falou em não ver os defeitos. Não é ser conivente com eles, não. Não é ser conivente com o defeito. Mas por que o meu comportamento é sempre no sentido de exaltar aquela falha? É isso? Ser benevolente, ser indulgente, reconhecer sim aquela falha, mas não dar destaque a ela. Seria... eu chamo meu irmão, se for possível. Se não for possível, eu preciso entender que aquela atitude, aquela falha é reprovável. Mas eu não tenho que sair... alardear. Aí vem a nota de Kardec. E nessa questão tem uma nota de Kardec, né, Célia? E a nota diz assim, para fechar esse item da civilização. A civilização, como todas as coisas, tem suas gradações. Então, vamos entender essas gradações. É a sua evolução. Não é assim. Nada dá salto. É civilizado, não é civilizado. Tem gradações. Todos nós estamos nesse processo de ascensão. Como a gente volta sempre na escala dos espíritos de item 100. Todos nós estamos evoluindo. Uma civilização incompleta é um estado de transição que gera males específicos, desconhecidos no estado primitivo. Por que ela gera males? Porque as nossas necessidades, num estado, era de uma maneira. Agora, nesse estado que nos encontramos, são outras. E aí gera males que lá não tinha condições ainda de ser percebido, de ser feito. Mas nem por isso ela deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Né? Hoje a gente não precisa esperar chegar àquele grau lá de banir os vícios, porque hoje nós já podemos perceber coisas que já não fazíamos algum tempo atrás. Já houve uma melhora. Esse progresso moral, dentro de cada um de nós, já observamos. Né, Célia? De 2 povos que tenham chegado ao topo da escala social, só pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção da palavra, aquele em que se encontre menos egoísmo, cobiça e orgulho. Olha só, 2 povos. Então, tecnologicamente, intelectualmente, na mesma base. Mas qual é o mais evoluído? Aquele em que os povos apresentarem menos orgulho e egoísmo. Ou seja, é aquele povo, Célia, que faz uma distribuição de renda melhor, né, entre os seus habitantes. Em que os hábitos? Onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde os preconceitos de castas e de nascimento estejam menos enraizados, pois esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas para o último
como para o primeiro. Todas as leis, sem distinção. Onde a justiça se exerça com menos parcialidade. Onde o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor espreitadas, respeitadas. Onde existam menos desgraçados e, finalmente, onde todo homem de boa vontade esteja sempre seguro de não lhes faltar o necessário. Aí nós teremos uma civilização completa, com um desenvolvimento tecnológico, intelectual e, principalmente, esse moral. Nessa sociedade justa. E nós vamos entender, depois dessa nota de Kardec, depois de todos esses pré-requisitos, vamos entender a resposta da espiritualidade quando eles nos dizem que até então nós teremos percorrido apenas a primeira fase da civilização, porque ainda não alcançamos todos esses itens necessários. E aí fica bem claro por que nós somos simplesmente povos esclarecidos. No seu livro não usa a palavra esclarecido, usa a palavra intelectualizados. Eu vou usar a palavra do livro que eu uso, povos esclarecidos. Por que povos esclarecidos? Porque se não éramos até então, estamos sendo agora, diante dessa nota de Kardec. O que nos falta para alcançarmos essa civilização completa? Isso quer dizer que amanhã a gente consegue? Não. Nós vamos a ver natureza aqui, não dá salto. Nós ainda né? vamos chegar aqui nesse livro, aqui um pouco mais à frente, em que ele vai nos dizer, Célia, que essa modificação necessária vão levar alguns séculos. Vão levar, isso quer dizer que vão levar algumas encarnações, para que a gente possa corrigir as nossas deficiências, os nossos equívocos. Muitas das vezes levam algumas encarnações. E é por isso que a doutrina espírita, né, Célia, tem como dogma, e um dos únicos dogmas, a reencarnação. Essa necessidade de nós mergulharmos novamente na carne para que a gente possa corrigir falhas do passado, equívocos do passado. Como que você vai se transformar? Como que você vai transformar as tuas crenças? Nós sabemos que o mundo espiritual, quando adentramos, saímos daqui, nós vamos manter exatamente todas as nossas convicções que temos aqui. Não haverá nenhuma mudança brusca, só porque deixamos esse corpo físico. O espírito continua o mesmo. Então é preciso que haja uma vivência espiritual e principalmente na carne para que a gente possa nos convencermos de situações que a gente até então não julgávamos possíveis. Porque os nossos amigos espirituais, eles nos dizem que tudo isso aqui que Kardec vem nos dizendo, tudo isso a gente fica sabendo no mundo espiritual. A gente é preparado para vir aqui praticando todas essas necessidades aqui. Mas quando a gente mergulha aqui na carne, quando a gente possui esse corpo físico que nos embaralha as decisões, aí a gente age de outra maneira. Em que somos deixados dentro do nosso próprio livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Porque por mais que eles nos digam, nos intuam, o caminho é esse. Mas eu descubro que esse atalho aqui me é menos penoso. E aí eu vou por mais prazeroso, né? E aí nós vamos. E aí caímos
e novos erros. É claro que toda vez que reencarnamos, a gente retorna ao mundo espiritual um pouquinho, por menor. Sempre melhor. Porcentagem, a gente volta um pouquinho melhor. Porque... E quanto menor esse pouquinho, mais encarnações vamos tendo. Nós ainda, muitos de nós ainda pensamos que quando da nossa morte, ou seja, quando perdemos o corpo físico, o espírito vai para o mundo espiritual, nos transformamos. Não é assim. Vamos descansar, né? São as expressões que a gente agora ouve, descansou. que a gente já falou um dia. agora descansou. Não descansou, não. Muitas das vezes vai começar a trabalhar. Ou se transformou, era aquela pessoa má, mas agora ele vai entender. Não vai entender. A nossa consciência nós levamos daqui. Então, tudo que nós somos, pensamos, nós vamos levar. Então, por isso da importância da gente começar a buscar essa transformação agora, aqui. E como que se faz isso? Através dos estudos. Através do estudo não só do Livro dos Espíritos. Esse é fundamental, que foi, como a gente sempre fala aqui, né? O primeiro livro que Allan Kardec trouxe, com 1019 questões, perguntas que nós próprios, muitas vezes, já nos fizemos. Então, eles nos esclarecem. Mas não só ele. É importante o Evangelho, é importante o Livro dos Médiuns, é importante a Gênesis, é importante o Céu e o Inferno, e é importante as obras complementares que vieram para dar suporte a esse Pentateuco kardeciano. Mas, Nivaldo, a gente também precisa destacar, nós falamos muito do Espiritismo, sim, porque é a nossa crença. É nisso aqui que a gente procura nortear as nossas vidas. Mas nós temos muitos ouvintes, muitos participantes... De outras religiões. De outras religiões. E aí, nós vamos lembrar do Dalai Lama. Quando ele nos disse, perguntaram a ele qual era a melhor religião. E todo mundo achava que ele ia falar o hinduísmo. E ele falou aquela que transforma o homem para melhor. Então, qualquer crença que nos desperte essa nossa necessidade que Kardec acabou de nos colocar, melhorarmos moralmente, essa é a melhor religião para você. Essa é a melhor religião. E mais aqui à frente vai se falar exatamente também disso, porque vai se perguntar se o Espiritismo é a religião do futuro. E não é. Nós vamos chegar lá. É o futuro das religiões. Mas aí, quando a gente fala do Espiritismo, nós temos um grande facilitador, que é a codificação, que é essa doutrina que a gente diz que é consoladora. São um conjunto de normas que nós temos que seguir. Se nós seguirmos as orientações dadas, as informações dadas no Livro dos Espíritos, as orientações morais, os ensinos morais de Jesus no Evangelho, se a gente seguir, nós estaremos aí a caminho dessa tão sonhada evolução, dessa civilização, dessa segunda etapa da civilização, que é a evolução moral, que tanto precisamos para a nosso verdadeiro crescimento. Agora nós vamos para o subtítulo ainda da Lei do Progresso, o progresso da legislação humana. Nós viemos até agora falando de civilização. Agora é o progresso das nossas leis, as leis que regem a matéria. E aí Kardec pergunta na questão 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas?
Então, poderíamos abolir as leis humanas e seguirmos só as leis naturais? Né? A gente lembra das leis naturais, são essas leis que nós estamos agora estudando. As leis morais, a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade e da perfeição moral. Então, Kardec pergunta se nós seguíssemos essas leis naturais, poderíamos abolir o concurso das leis humanas? E eles nos dizem, poderia. Se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. As leis naturais bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Então, porque nós ainda não conseguimos seguir e praticar essas leis naturais, essas leis de Deus, a gente precisa ainda das leis humanas. Então, eles nos colocam, né, Célia, duas situações básicas para que a gente pudesse realmente abolir todas essas leis dos homens e praticarmos só as leis naturais. A primeira era que a gente compreendesse. Nós precisamos compreender as leis naturais, entender. Para isso a gente precisa estudar. Segundo, que a gente tivesse boa vontade de praticá-las. Porque a gente encontra homens hoje que conhecem a lei, mas não pratica. Não é verdade? Então, e como a gente conhece? Então, quer dizer, é importante que a gente, primeiro, conheça a lei, compreenda a lei, e depois que a gente tenha a boa vontade de praticá-las. São os dois pontos fundamentais para que a gente pudesse um dia, que a gente possa um dia substituir essas leis dos homens pelas leis naturais. Que um dia acontecerá, sem dúvida. Sem dúvida. Essa é a meta, esse é o caminho. E tem uma situação que diz assim, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas eu ainda não consigo. E eu quero e eu posso. Então, quando nós compreendermos, quando nós praticarmos, serão só as leis naturais. Que são essas leis naturais? Esse livro aqui, ele foi preparado por Kardec em 1857. Não é de 1857 essas leis, não. Elas são. Então, você falando nisso, né, Célia, a gente tem a primeira notícia de Moisés, quando ele traz para nós os 10 mandamentos. Mas mesmo Moisés, naquela época, com os 10 mandamentos, que recebeu mediunicamente de Deus, e ele grava na pedra, ele precisou criar quase 800 leis civis para conter aquele povo da época. Já naquela época. E até hoje a gente precisa dessas leis. Porque se não for assim, infelizmente, a gente sabe que o homem transgride. Por exemplo... Se não for colocado multa, você avança o sinal vermelho. É isso que eu ia falar. Se não existissem as leis de trânsito, como é que nós andaríamos? O sinal vermelho, e eu quero passar, eu passo. Eu vou estacionar meu carro, sim, na calçada. Eu não quero saber se a mãe vai vir com o carrinho e meu carro não vai permitir que ela passe com o carrinho com o filho dela. Aí nós vamos entender essa colocação de povos civilizados.
Porque a partir do momento que você tenha um povo civilizado, ele não vai parar na calçada, porque ele vai pensar no próximo. Entende? Mas enquanto nós não somos... Aí a gente precisa de leis para coibir o nosso abuso. Porque abusamos de tudo. Questão 795. Kardec pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nós sabemos que as nossas leis mudam toda hora. São complementadas, deixam de existir, ou são modificadas a toda hora. Todo dia tem leis novas. A gente, nós humanos, somos assim tão instáveis que aquela regra de português se aplica para tudo na nossa vida. Toda regra tem exceção. E nas leis também são assim, né? Nas nossas leis humanas são assim. São assim. Todas as nossas leis, nós temos, evidentemente, aí algumas exceções. Então, qual é a causa da instabilidade das leis humanas? E eles vão nos responder. Nos tempos da barbárie, lá atrás, foram os mais fortes que fizeram as leis e fizeram-nas para si. Qualquer semelhança... É coincidência, com os dias atuais, né? Qualquer semelhança com os dias atuais, né? Então, nos tempos de barbárie, foram os mais fortes que fizeram as leis e fizeram-nas para si. À medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça, tornou-se necessário modificá-las. Porque já houve começou a haver uma cobrança. Os homens começaram a entender um pouco mais das leis, né? As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, que são feitas para todos e que se identificam com a lei natural. Então, infelizmente, nós teremos também um dia leis humanas mais instáveis. Quando? Quando nós tivermos com essa moralidade, com essa civilidade mais desenvolvida. Quando nós tivermos, né, já controlados esse nosso orgulho, nosso egoísmo, e que a gente possa identificar no nosso irmão, no nosso companheiro do lado, um irmão. Aí a gente vai conter um pouco mais. Eu creio que o ponto de partida é quando eu começar a entender que o mais importante é o ser e não o ter. E Célia, é simples a gente entender isso. Sim. Por que é simples a gente entender isso? Que o mais importante é o ser do que o ter. Porque nós temos tempo de validade. Temos. Eu costumo sempre dizer, Célia, não conhecemos ninguém com 200 anos. Não conhecemos ninguém com 150 anos, com 120. Raríssimos aí, talvez. Raríssimos. Isso nos diz que todos nós vamos ter que retornar à pátria espiritual. Todos nós vamos ter que devolver tudo, inclusive nosso corpo físico. Então, por que eu vou me preocupar em acumular exacerbadamente coisas materiais as quais eu não vou levar? E em detrimento, inclusive, Célia, de coisas que eu preciso me aprimorar moralmente, que essa eu vou levar. E é assim que a gente ainda vive. Muitos de nós ainda vivemos assim. Nós estamos, junto com vocês... Estamos aqui para mais de 3 anos dizendo, vira e mexe nós repetimos isso. O que nós temos, o que nós somos, nos acompanha. O que nos é dado, o que nós possuímos aqui para usar, isso tudo fica aqui. Assim como nós viemos sem nada... Só com o nosso interior, a gente volta somente com o nosso interior. Que a gente pense, precisamos sim fazer planos para o futuro. É fundamental, mas não é para esse futuro aqui, não. É para o nosso futuro no plano espiritual. É lá que consiste a nossa verdadeira vida.
Então é lá que a gente tem que se preocupar e fazer planos para chegarmos melhor. Né? Tem uma nota de Kardec aqui, Célia, para fechar essa questão, né? E ele diz assim: a civilização criou para o homem necessidades novas, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupa. Ele teve que regular os direitos e os deveres dessa posição através de leis humanas. Porém, sob a influência de suas paixões, frequentemente tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos apagam de seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva e só ela pôde ter consagrado na infância da sociedade o direito do mais forte. O direito do mais forte só lá no início da nossa convivência social. Aí, à medida em que essa evolução moral acontece, essa lei do mais forte, ela vai se equiparando à justiça. A verdadeira civilização. A lei, é por isso que a nossa justiça, ela tem a nossa teoria é muito perfeita. Perfeita. A imagem, o símbolo da nossa justiça é ela de olhos vendados. E os pratos da balança, Célia, equilibrados. Representam o equilíbrio. O equilíbrio. Não vamos pesar para um lado nem para o outro. A teoria nós sabemos. E a justiça é cega, ela não tem que olhar, né? Seria exatamente isso. Perfeito. Seria perfeito se ela realmente, na prática, ela agisse dessa maneira. Fosse aplicada exatamente como a representatividade. Foi a concepção, né? A ideia dela. Mas a gente sabe que não é. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar, eu acho que Acho não, né, Célia? Nós temos, apesar de toda a problemática que ainda vivemos, né, no nosso planeta, nós não podemos esquecer que nós não estamos à deriva. Nós temos um governador, nós temos um Deus e temos um governador, Jesus, que está aqui. E estamos obedecendo um cronograma, uma programação de desenvolvimento que não vai falhar. A gente já estudou aqui, Célia, é possível que haja intercalços na evolução da humanidade? Sim, mas isso será resolvido. Então, se nós estamos, por algum motivo, por alguma situação, retardando um pouco a nossa evolução, tudo isso faz parte dessa programação divina, que é infalível. Nós chegaremos a esse mundo de regeneração e nós partiremos para esse mundo feliz, mundo dos espíritos ditosos. Seremos todos anjos um dia. Mas não vamos esquecer que esse nosso comportamento de atrasarmos a aplicação dessa lei do progresso, isso tem consequência. Com certeza. Isso não é assim, sabe? Nada fica por isso tem mesmo. Suas né? consequências. Tudo tem suas consequências, né? Como a gente sempre fala, né, Célia? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É obrigatória. Só isso que nosso pai exige. Você quer plantar, meu filho? Você quer colocar pedras, pedregulhos, uma barreira imensa? Não é intransponível, porque problema. Nada é intransponível. Não tem problema. Mas tem consequência, isso aí. Você não pode fugir. E aí, Nivaldo, eu acho que a gente... Vamos parar por aqui, né, Célia? Porque... Vamos parar por aqui, o nosso tempo está encerrando. Então vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com vocês, fazendo esse
estudo dessas questões do Livro dos Espíritos, questões que sempre nos trazem, por mais que a gente já tenha lido e estudado, cada vez a gente vai trazendo, e para nós mesmo, que estamos aqui, eu e a Célia, com certeza a gente vai abrindo cada vez mais um leque de informações novas para nós. Então, que tenhamos todos uma semana abençoada, de muita paz, de muito entendimento, e que nós possamos, acima de tudo, sempre, vamos trabalhar dentro de cada um de nós, para que a gente possa trazer essa civilização completa. Não só a parte intelectual, mas também essa parte da nossa transformação, como nós estamos nessa caminhada com os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.